Então vamos continuar nos estudos da noite, né? Enquanto os nossos irmãos na sala mediúnica preparam para o trabalho mediúnico, enquanto está sendo atendido os nossos entes queridos que foram atraídos até este lar, até esse hospital, por conta das nossas intenções, né? Então aquele que traz as boas intenções de ajudar aqueles que amamos, que está fora do corpo, e de ajudar aqueles também que ainda nos perseguem, né, como nós nominamos de obsessores, cobradores. O nosso comportamento é fundamental para ajudar todos esses corações, mas principalmente para ajudar os nossos. O grande objetivo de cada um de nós estarmos aqui na Casa Espírita é de nos ajudar. De posse do socorro, nós podemos socorrer também, em nome do Altíssimo. E esse vai ser o tema do estudo da noite, né? A gente compreender, mas para isso nós vamos todos buscar dentro do nosso coração a presença amorosa de Deus em oração, pedindo a Ele que nos ajude a conectar na sua fonte imensurável de amor, inteligência e bondade, para que nosso Senhor possamos aprender em nossos corações e mentes os recursos necessários para a construção de uma vida feliz que todos nós almejamos. Para isso, nós precisamos, Senhor, da sua paciência, do seu amor e do seu socorro. Inspira-nos e ajude-nos a representar esse amor e essa sabedoria nos estudos da noite. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 15, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele pega um versículo do capítulo 22 de Lucas, é o versículo 32, de uma fala que Jesus recomenda a Pedro. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então o que é conversão? O que é converter? É transformar, né? Transformar em algo. Então Jesus chama a atenção de Pedro para quando ele se transformar, confirma teus irmãos, para, né, confirmar essa conversão no dia a dia, no relacionamento com os outros. Vamos ver o que o benfeitor fala? Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirma os portadores de convicções apressadas. Nós acabamos de ver da necessidade de nós montar uma verdadeira Olimpíadas, né, espiritual. A gente exercitar todos os movimentos em prol da nossa alma, do nosso espírito. E esse não deixa de ser uma continuação desse tema. Então ele está dizendo que não é tão fácil assim, não é de uma hora para outra assim tão apressadamente, basta dizer que eu creio, eu confio que a gente já vai transformar. Ou um ato simbólico como o batismo, que já vai mudar tudo. É isso que o benfeitor está dizendo. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirma os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou conformado. Muitos dizem, eu creio. Mas qual que é a profundidade dessa crença, dessa convicção? Ela tem raiz? Ou a primeira provação ou dificuldade, a gente já não está conformado com as situações que nós mesmos criamos para no nosso caminho?
As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar seus irmãos na fé quando se convertesse. Então, Jesus, no finalzinho do seu apostolado, na última reunião com os discípulos, ele recomendou a Simão Pedro que confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro do apostolado. Ele vai dizer mais: o mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e no entanto ainda não estava convertido. Isso é muito atual. Às vezes nós adentramos numa casa espírita, recebemos uma comunicação de um benfeitor, de um ente querido, ou aquele que nos cobra, vem, fala conosco, a gente fica impressionado, mas o benfeitor está dizendo para nós que isso não basta. E olha que Pedro, como diz aqui anteriormente, ele hospedava Jesus encarnado, enquanto estava encarnado, em casa, praticamente todos os dias. Quando eles não estavam em viagem, Jesus estava na casa de Pedro, durante a noite. Tem o livro Jesus no Lar, que é uma grande ferramenta para quem desenvolve o culto do Evangelho no lar. O primeiro culto do Evangelho no lar foi na casa de Pedro. É a primeira lição do livro Jesus no Lar, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se nem Pedro, que conviveu com Jesus, ele conseguiu transformar-se tão facilmente, mas ele vai dizer aqui como que é essa conversão, como que é essa transformação. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo. Veja só aqui que ele está dizendo que é com a gente mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Quem já estudou, tem obras seguras que falam, por exemplo, Paulo e Estevão, traça assim essa luta árdua de Pedro consigo mesmo, para transformar aquela personalidade rude, dura. Mas o que Jesus viu de bom em Pedro? A sinceridade, a fidelidade, a força de vontade, o trabalho e aquela capacidade de voltar atrás e fazer diferente, que é o tanto que a gente precisa fazer. Quando a gente errar, não ficar lastimando ou não ficar murmurando, a gente procurar outra maneira de fazer aquela mesma tarefa, não desistir dos nossos irmãos que está como nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, porque é comum a gente falar, não, já chega, já deu. Então ele está dizendo que esse trabalho árduo é que vai fazer com que a gente se transforme. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Então não foram os milagres, não foram as mesas girantes que estabeleceu o cristianismo na terra. O que estabelece o cristianismo na terra é esse poder de nos converter, de nos transformar para melhor, para pessoas melhores. Essa é a grande finalidade do cristianismo e do espiritismo, nos
nos transformar, nos converter em seres humanos melhores. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Aí na lição desse mesmo livro, 148, eu vou pegar só o parágrafo que dá a dica de como a gente transformar e habilitar para o testemunhos com Cristo. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Então, a gente vai transformar, vai fazer esse trabalho com a gente mesmo. Trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Ele não está falando em julgamento, nem apedrejamento, nem apontamento dos erros alheios. Está falando para a gente ajudar com o nosso próprio exemplo, com o nosso acolhimento, aquele que estiver com mais dificuldade. Fazer com que ele tenha também essa oportunidade de conversão com o Cristo. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, o caminho lógico para a aquisição de valores eternos é ter cuidado consigo mesmo, trabalhando na salvação própria e na redenção alheia. E como cada um de nós vai dar conta da nossa própria cruz, então é necessário que nós nos preparemos para essa redenção, para essa salvação, para essa conversão. E qual que é o primeiro caminho? Adquirir luz, adquirir entendimento, uma conversão convicta na razão, não aquela conversão rasa. Eu creio em Jesus Cristo, mas se começar a desmoronar o mundo, a gente já larga tudo e sai correndo. Se começar a dar tudo errado nas instituições, na sociedade, a gente achar que está tudo perdido. Não. E na lição 180, que é a última lição desse livro, vem a recomendação de Jesus também, que Mateus anotou no capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A gente viu que para a redenção, para a nossa salvação, nós precisamos trabalhar nós mesmos e auxiliar o outro. Auxiliar, não é fazer. A gente vai ver quão rica também é essa lição aqui. Vamos lê-la? Façamos nossa luz. Ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Então ele está dizendo que, por mais bela que é o nosso planeta, mas diante de tanta beleza do universo, que já nos é feita conhecer, ou ouvir falar, nosso campo de ação ainda é muito limitado, né? Hoje, com a bênção da tecnologia e a evolução industrial, a gente tem mais liberdade, mais velocidade para o transporte, para a informação e tudo mais. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Então, se fosse só o problema de espaço, nós não teríamos nada a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A maioria de nós aqui veio, os nossos pais ou os nossos avós, veio assim de uma ascensão material, né? Os que estão
mais ou menos hoje já padeceu a falta de muitas coisas materiais. E hoje, a gente tendo tudo aquilo que a gente sonhou um dia, a gente vê exatamente isso aqui. Não é uma casa rica, bonita, cheia de móveis bacana, de tecnologia, que faz uma casa quente, aquecida, cheia de alegria. É o coração dos componentes. Quantas vezes a gente vai visitar pessoas mais necessitadas no campo material, mais rica no fogo da alegria? A gente fica feliz, contente, cheio de alegria em estar com essas pessoas, numa casa humilde, simples, mas de sorriso fácil, de abraço forte e aconchegante. Então o problema não é espaço e nem condições. A angústia de nosso plano procede da sombra. São poucos as vegetação que gosta de estar na sombra, né? Todas elas buscam o sol, o calor. E nós também precisamos do calor uns dos outros, do calor da alegria, do conhecimento. A escuridão invade os caminhos em todas as direções, trevas que nascem da ignorância. Por isso que o Evangelho fala que tem muito mais espíritos ignorantes do que maldosos. A hora que a luz chega, o entendimento chega, acabou a brabeza, acabou a ameaça, acabou tudo, porque iluminou o coração e a mente do indivíduo. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Então, desde a individualidade, a sociedade e as instituições que regem, são carentes da luz divina, da luz do amor. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Veja só aqui, nós estávamos falando que a nossa salvação, a nossa libertação está, né, na nossa conversão. Como nós vamos transformar se a gente não conhecer? Então o passo é acender a luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Acho que foi um bichinho aqui. Então, até para a gente ser visto pelos benfeitores espirituais, é necessário que a gente tenha um pouco de luz, um pouco de entendimento. Porque se a gente tiver totalmente escuro, é o que aconteceu com a encarnação de Jesus na Terra. Ele não pôde dizer tudo porque a gente estava numa escuridão danada, intelectualmente, de entendimento, de ciência, de avanço. Como é que ele ia falar das coisas celestiais se a gente não conhecia nem o nosso planeta? Achava que ia caminhando e terminava. Então era um monte de obstáculo que não dava para ele falar de tudo aquilo. Por isso que ele prometeu, para a época certa, vir o Espírito da verdade, para nos dizer, relembrar o que ele disse e nos dizer ainda muito mais coisas. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. A gente tem que estar sempre aberto para o conhecimento. Nunca nós vamos estar saturados de inteligência e entendimento.
Só é sábio aquele que sabe conhecer novas luzes. É impossível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação, que ainda não merecemos. Isso aqui é muito importante, por exemplo, na criação dos nossos filhos no dia a dia. A gente pensa que o Evangelho, ele é só para a alma que vai desencarnar tudo. Não, é para a construção da paz, da harmonia, da responsabilidade das nossas vidas. Um pai ou uma mãe, uma família que não ensina os seus filhos a sobreviver, a trabalhar, a ter sua vida própria, ele vai amargar muito sofrimento, principalmente depois que desencarnar, que a hora que ele for, que aí todos aqueles dependentes deles começar a lamentar e a murmurar. Eles vão receber esse sentimento no mundo espiritual, e aí vai cair a ficha e falar: puxa, eu não fiz o que eu devia ter feito. Ensinar os meus filhos, a minha prole, a ter luz própria. A gente vê isso na natureza, principalmente os mamíferos, né? Eles têm uma ocupação por um certo período. A gente fica observando, por exemplo, os felinos. Eles têm um período ali pré-determinado para ensinar, para cuidar da sua prole, e depois eles vão treinando e vão afastando, deixando com que eles tomem conta das suas vidas. E o Cristo não é diferente da natureza desses outros nossos irmãos. Ele não quer a humanidade dependente dele. Ele quer nos iluminar para que a gente auxilie o outro também. Porque quantos outros estão chegando no nosso patamar que necessita de auxílio? E nós precisamos estar prontos para essa tarefa, iluminando-nos e convertendo-nos através dessa iluminação. Porque chega uma hora, né, que nós somos chamados. Os pais, por exemplo. Me desculpe aí que entrou um bichinho aqui. Os nossos pais, chega uma hora que eles vão ser convocados pela morte, pela natureza. E aí nós vamos ficar desesperados, porque nós ficamos aproveitando da luz do outro, das condições do outro. Isso não é salutar para ninguém, nem para quem vai, muito menos para quem fica. Vai gerar muito sofrimento. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumine por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então nós devemos muito aos nossos pais, aquelas pessoas que nos auxiliam, que nos iluminam por um determinado tempo. Nós devemos agradecer, ter gratidão e fazer esse exercício que ele fala aqui. Agradece ao que te ilumina por uma hora, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Quer dizer, não deixa de acender a sua candeia própria, porque vai chegar uma hora que você vai estar com você mesmo. Não tem mais ninguém. É só você e Deus e a sua consciência. E aí nós precisamos de entendimento nesses momentos. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume à palavra falada ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Isso aqui também é uma outra lição. Há aquelas pessoas que levantam, vêm falar, vêm fazer discurso, vêm apontar, vêm, né, igual nós estamos fazendo aqui agora, não significa que ela está iluminada, não. Ela está na mesma luta. E a gente nós não devemos colocar nela
a nossa fé, a nossa confiança. Nós devemos colocar a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, em Deus e em Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que nós seríamos tolos se a gente ficasse confiando uns nos outros. E é comum, quando uma pessoa está à frente de qualquer movimento, de qualquer religião, aquelas pessoas que estão mais à frente, ele se escorregar e cair e um monte de pessoas desistir, porque ele estava valendo da luz que era do outro, ou achava que estava valendo de uma luz que às vezes não era nem luz. Então, o ideal, o certo é a gente construir a nossa própria luz, nossa própria convicção, para que a gente transforma, nos salve e ainda auxilie os outros. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. De conversão substancial, não é superficial não, é de dentro, é convicção do eu ao reino de Deus. Pode falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos valores do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, ligando um assunto no outro, é impossível nós fazer a nossa transformação sem entendimento, dependendo do entendimento dos outros. Ah não, fulano falou, é assim. A gente nem procura razão. E o Espiritismo tem 2 mandamentos. O primeiro é o mandamento do amai-vos uns aos outros. Amai-vos é o primeiro mandamento que o Espiritismo traz. É os únicos mandamentos que o Espiritismo traz. E o outro é instruí-vos. Não é instruí-los, é instruí-vos. É a aquisição da luz própria. Só assim é que a gente vai fazer uma redenção, uma transformação segura para a construção do reino de Deus em nossos corações. E já vivendo essa paz, essa felicidade, nós vamos estender automaticamente àqueles que caminham conosco. Não sei se aqui tem alguém que já esteve com Francisco Cândido Xavier, nosso grande apóstolo do Espiritismo, da mediunidade e do amor. Levantou a mão e disse que já estava. Disse que era muito salutar estar próximo dele. É alguém que iluminou tanto o seu coração, que transformou tanto, se converteu tanto, que confundia com a própria presença do Cristo. Por isso, fica eternizado a sua história no coração da humanidade. Esse é o caminho para todos nós. E o Espiritismo tem muito recurso para que a gente faça essa aquisição rica para as nossas vidas. Então, diante das recomendações do Senhor da vida a todos os nossos corações, só temos a te agradecer, Senhor, por ter nos colocado neste momento, nesse ambiente do planeta Terra, mas principalmente por ter nos apresentado o Espírito da verdade, desiludindo-nos dos favores fáceis prometidos levianamente pelos próprios homens, porque não foi o Senhor que nos prometeu facilidades, mas construção, trabalho. E o Espírito de verdade nos oferece as ferramentas seguras para a construção desse trabalho redentor em todos os nossos caminhos. Ajude-nos, Senhor, a reter em nós essa energia boa,
salutar, da vontade, do entusiasmo e da esperança, para que nós possamos construir em nós a nossa própria luz e conhecer-te bem mais rápido do que nós possamos imaginar. Sede conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.